Oi! Vamos para a nossa leitura diária? Hoje o título da nossa leitura é Receber e Dar. A maioria das pessoas está sempre pronta a receber e poucas vezes pronta a atender ao próximo. Deus e a natureza criada por Ele agem de maneira diferente. O Criador nos dá o que precisamos para sobreviver: a terra, a chuva, o sol, a água, o ar. Da natureza recebemos todos esses recursos, pois nela plantamos e dela colhemos os frutos. Os avarentos não desfrutam dessa experiência, pois são egoístas e só pensam em seus próprios interesses. Seja generoso e deixe seu coração falar em favor do próximo. Procure ajudar a quem necessita e não deixe de fazer o bem ao próximo. Mas bem-aventurado aquele que tem coisas a dar do que a receber. Assim como o sol dissipa as trevas, ilumine alguém com uma atitude generosa. Olha que palavra interessante, né, gente? Nos últimos dias que a gente tem vivido no mundo sem empatia, no mundo descrédulo e sem exercitar o amor ao próximo, sem um pingo de compaixão, que as pessoas hoje em dia estão sem compaixão. Elas veem você numa situação difícil, você ali mesmo indo em direção ao precipício, e elas acham prazer naquilo. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que ela falou comigo assim: se eu sofri, se eu passei por decepção, se eu fui traída, ferida, se eu sofri bullying, se eu apanhei, entendeu? Se eu tive decepções, por que você não pode passar? Por que eu tenho que te alertar? Por que eu tenho que te ajudar? Se eu passei por isso, você não pode passar. Por quê? Porque você é melhor do que eu? Você é mais bonito? Você é mais especial do que eu? Aí eu falei para essa pessoa: não é por isso. É porque se você passou por uma coisa que você, provavelmente, pelo que você está me falando e o tom da sua voz, foi algo que não foi bom. Se não foi bom para você e você já teve experiência, se você pode ajudar o seu irmão, o seu coleguinha, para não passar, para não sentir esse gosto amargo, porque o princípio de quem tem empatia, de quem tem amor, de quem tem Deus na vida é isso. É você não querer. Quando Jesus falou de amar o próximo como a nós mesmos, é aquilo: eu não quero sofrimento para mim. Olha, eu não quero ser traído, eu não quero ser roubado, eu não quero ser difamado, eu nunca desejei ser demitido, entendeu? De algum lugar, entendeu? Nunca desejei estar doente, entendeu? Sobre essas coisas, esses exemplos que eu tô dando. Mas, então, assim, o que a gente não deseja, o que a gente não quer pra gente não tem que querer pro outro. E era uma pessoa muito amargurada, muito ressentida com a vida. E ela falou essas palavras comigo, isso me marcou. Que eu falei: você é uma pessoa que precisa buscar Jesus e precisa encontrar a felicidade. Porque uma pessoa que não tem... E ela era o tipo de pessoa que, o pouco tempo que a gente conviveu, eu via, quando ela via alguém errando, ela sentia prazer, ela dava gargalhadas, ela ria e ela incentivava e empurrava as atitudes. Eu falo porque eu via esse tipo de atitude, não é coisa que eu criei da minha cabeça, eu vi com os meus olhos. Ela empurrando pessoas pro buraco, para as pessoas... Isso foi num ambiente de trabalho para que as pessoas fossem demitidas, para que o patrão brigasse com as pessoas. Ela fazia tudo para prejudicar o próximo, porque ela era infeliz na vida e achava que os outros também não poderiam ser felizes. Que, eu tive que lutar sozinho, todo mundo tem que lutar. O que eu puder fazer para ajudar alguém, eu não vou fazer. Ninguém me ajudou. E amar o próximo, onde está? E aqui nesse texto vai falar de receber e dar. É aquele que ajuda próximo, sabe? Quando a gente, ainda que você não tenha muito, porque aqui fala que a pessoa, olha, os avarentos não desfrutam dessa experiência, pois são egoístas. A pessoa que ela quer muita riqueza, ela é egoísta, ela não gosta de ajudar, ela não gosta de doar, ela não gosta de fazer. Olha, eu tava aqui com semana passada, com umas calças que meus cachorrinhos estavam deitados na parte de baixo aqui do meu armário, que não me servem mais. E estavam aqui.
Só que eu tô fazendo exercício para emagrecer. Eu falei, são calças muito antigas. Eu falei, eu não vou usar mais essas calças. Eu lavei as calças. Falei, eu vou doar. Eu já doei muitas roupas. Vou doar, porque o que não é útil para mim não são roupas velhas, são roupas que eu usava, só que não me servem mais, tá? Algumas até semi-novas. Falei, eu vou doar para quem precisa. Dá mais esses dias frios, eu vou levar para quem precisa realmente disso. E a gente tem que exercitar isso, porque Deus nos dá de graça. Lá em, acho que Mateus 6:26 vai falar: olhai para as aves dos céus que não plantam, não semeiam, e nem por isso morrem de fome. O Senhor não nos desampara. E quando Ele nos dá recursos para que nós possamos ajudar o outro, é necessário que nós façamos isso. Nós não queremos ajudar as pessoas, porque muitas vezes nós não fomos ajudados, nós não fomos acolhidos, ninguém nos estendeu a mão naquela dificuldade. Ninguém aqui, carnalmente, mas Deus sempre nos estende a mão. Se você for uma pessoa justa, uma pessoa correta, eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias da minha vida, com as injustiças que eu passei, sabe? Com as vezes que eu fui afrontado, com as vezes que eu fui injustiçado, com as vezes que eu fui roubado, com as vezes que eu fui traído. Quando eu não via ninguém ao meu redor ali, eu podia sentir a presença de Deus confortando meu coração, né? A gente passa um momento muito desesperador, é quando a gente é desligado de uma empresa. Então, aí a gente se vê e fala, como eu vou comer, como eu vou pagar a conta? A gente entra naquele desespero, aquela coisa toda. Mas quando nós cremos, eu fiz o devocional, um vídeo antes desse, que vai falar sobre a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nesse momento. E ali, quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda o próximo. E lá em Provérbios vai falar que todo bem que a gente fizer aqui na terra, o Senhor vai nos recompensar. Não que você tenha que fazer o bem pensando na recompensa, mas é uma garantia que dá que as nossas ações, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se você planta ajuda ao próximo, você vai ser ajudado. Ainda que ninguém te ajude aqui na terra, Deus vai te ajudar. Deus vai te recompensar. Então a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ajudar, tem que ter um coração empático, um coração com empatia. Você vê a pessoa passando necessidade, você pode ajudar. E a palavra ainda vai dizer que se alguém bater na sua porta te pedindo ajuda, não peça para a pessoa, e você pode ajudar, não peça para a pessoa voltar no outro dia, para ela voltar amanhã. Ajude naquele momento. Então, o que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu irmão. Aquilo que eu não quero para mim, que eu senti um gosto amargo na minha vida, eu não posso deixar. Dar e receber. Dar e receber. Se você pode ajudar, se você pode fazer, você tem recursos, você tem condições, ajude o próximo. É um mandamento que Jesus deixou e as pessoas não querem cumprir este mandamento porque são pessoas amargas, são pessoas perversas, são pessoas maldosas de coração. Elas estão sem amor. Quem não tem amor, como é que você vai dar algo para alguém que você não tem? Que você não tem. E esse dar e receber é falar daquilo que temos e que podemos dar ao outro. Então, se você é uma pessoa que tem amor, que tem empatia, você vai fazer isso pro outro. Entendeu? Quando eu vi essa pessoa que falou isso comigo no exemplo que eu dei, eu fiquei muito triste. Porque eu achei que eu tinha muito sofrimento, que eu tinha muitos ressentimentos, mas eu vi que tinha uma pessoa com mais ressentimentos do que eu, que precisava de Deus mais do que eu, porque a gente sempre acha que a gente precisa mais, que é a gente que precisa do dinheiro, que é a gente que precisa do alimento, que é a gente que passa dificuldade, que é a gente que passa luta, e sempre vai cruzar no nosso caminho alguém que tá passando por uma dificuldade maior. Deus permite isso pra falar, tá vendo como é que é a luta do outro, fulano? Tá reclamando da sua? Olha como é que é a luta do coleguinha. O coleguinha tá enfrentando um problema maior e tá aí. Entendeu? Aí Deus nos coloca no caminho da pessoa para poder alertar a pessoa. Ela é uma pessoa, um coração muito duro, ela não quis ouvir. Mas uma hora Deus vai encontrar ela. Mas a gente tem que ter. Ela falava que não ia ajudar ninguém, que não ia fazer, que não... tudo bem, é o direito dela. Mas aqui fala, dar e receber. Seja generoso e deixe o coração falar em favor do próximo. Procure ajudar quem necessita e não deixe de fazer o bem ao próximo. Mais bem-aventurado aquele que tem coisas a dar do que a receber. Se você pode ajudar, hoje é o dia. Hoje é o dia de você ajudar. De você pegar uma roupa velha, uma roupa que você não usa mais, que tem que doar coisas com condição e ajudar o próximo. Ajude aquele que cruzar o seu caminho necessitado, confiando que aquilo que você plantar aqui você vai colher e que Deus vai te abençoar. Amém?